É, pessoal, temos novidades envolvendo a DC. E olha, as notícias que a gente tem aqui é de deixar o cabelo em pé. Primeiro porque saiu essa informação de que a Warner teria descartado uma animação crossover Mortal Kombat versus DC. O quê? Pois é, essa informação veio direto de um dos roteiristas das animações do Mortal Kombat. Mas assim, será que era uma boa ideia fazer uma animação do Mortal Kombat versus DC? Será que teria dado bom? Ou foi melhor não ter cancelado para evitar problemas de qualidade no futuro? Mas também tem uma outra notícia que vem direto da Comic Con de Nova York, que é o fato de que a DC tá ressuscitando o selo Elseworld. E aí você já fica feliz da vida, né? Porque o selo Elseworld é um selo clássico da DC. Várias histórias túneis do tempo foram nesse selo. Só que claro que ia ter uma treta. Porque aqui, ó, das 6 histórias que foram anunciadas, 3 delas têm o Batman no título. E aí voltou aquele debate, né? Que a DC só faz coisa do Batman, que o Batman é o favorito. E que o Batman dá o dinheiro, que a DC não prestigia os outros heróis, que é só o Batman. Bem, vamos ver todas as HQs que foram anunciadas e depois a gente comenta aí sobre essa polêmica da dependência do Batman. De novo, né? Como sempre, a vida é cíclica demais. A vida é a piada mortal que o primeiro painel é igual ao último painel e a gente fica em um eterno looping. Pelo menos a vida dos quadrinhos. A vida dos quadrinhos é assim. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. E beleza, vamos começar falando sobre esse projeto cancelado que não foi adiante de Mortal Kombat versus DC. Toda essa informação veio à tona por causa de uma entrevista que o roteirista chamado Jeremy Adams deu para o site Comic Book. E para quem não sabe, o Jeremy Adams é o roteirista de algumas animações do Mortal Kombat que saíram recentemente. Sabe, aquela Vingança do Scorpion, Glacial, que inclusive a gente fez as análises aqui no canal. Não é que sejam super grandes animações, mas são animações ok's. A segunda que é muito ruim, mas a primeira que é a Vingança do Scorpion é a melhor, e a última que também foi um pouquinho melhor. Na entrevista, o Jeremy Adams falou bem assim, ó: eu diminuiria suas expectativas para isso acontecer. Não sei se eles têm planos de fazer mais. Eu sei que lançamos essa ideia há algum tempo, mas foi rejeitada. Então temos a confirmação de um dos roteiristas dessas animações de que em algum momento eles chegaram a cogitar fazer essa animação Mortal Kombat vs DC. E eu acho que só pelo fato deles cogitarem e conseguirem fazer o pitch para Warner, isso significa que é possível fazer. O que aconteceu é que provavelmente a Warner não quis fazer. E aí você pode especular os diversos motivos que levaram isso a não acontecer. Mas a sensação que eu tenho é que esse pitch jamais iria acontecer se realmente não existisse a possibilidade comercial, né, disso ser executado. É diferente de você chegar ali na Warner e querer fazer um pitch de Marvel vs DC. Porque, convenhamos, isso não vai acontecer, não tem como. Se algum dia acontecer o Marvel vs DC animado, não vai ser um pitch de um roteirista das animações do Mortal Kombat que vai fazer. Vai com certeza ser uma decisão de cima para baixo entre as duas empresas, né, para conversar aí sim com o roteirista. Não vai existir pitch para isso. Agora, o projeto ter sido descartado, ele tem o seu lado bom e o seu lado negativo. O lado bom é que agora a gente sabe que existe a possibilidade disso acontecer. A gente sempre pensou que isso era uma possibilidade por causa do jogo antigo, o Mortal Kombat vs DC, que tem ali toda uma história, foi um jogo muito importante para a franquia do Mortal Kombat. Muito embora não seja assim um jogo fantástico nem nada disso, foi um jogo ali determinante para a manutenção da franquia do Mortal Kombat. E se pá, dá pra até dizer que foi revolucionário por causa do modo história. Agora, eu fico pensando o que será que leva a Warner a recusar um projeto desse. Ah, não queríamos fazer uma animação de Mortal Kombat vs DC. Por quê? Seria legal algum dia a gente saber pelo menos uma justificativa do que isso aconteceu, porque no meu entendimento é loucura você não querer fazer. A própria pessoa que estava fazendo a entrevista com esse Jeremy Adams fica chocado com a informação. Eles até perguntam pro Jeremy Adams se a Warner gosta de perder dinheiro. Porque pra quem tá de fora, não querer fazer a animação parece uma forma de não querer ganhar dinheiro. Porque uma animação do Mortal Kombat, eu acho que se você perguntar pra 10 fãs da DC, 9 vão dizer que querem ver. Esse é um sonho crossover entre marcas da Warner que faz sentido de acontecer e que ainda não foi feito fora dos videogames. Só que por mais absurdo que possa parecer, olha, eu acho que eu entendo por que eles não querem fazer. É uma questão de proteção de IP. Essa ideia Mortal Kombat versus DC
ela é tão boa, ela tem um potencial de dar dinheiro tão alto que não dá pra fazer com qualquer equipe. Com todo respeito a quem fez as animações ali do Mortal Kombat, mas você precisa de uma equipe um pouquinho maior. Porque é um crossover de um tamanho que exige um orçamento maior e existe uma expectativa maior. Não seria uma simples animação para DVD, Blu-ray para vender na Amazon, sabe? Você tem que fazer Mortal Kombat vs DC, se você for fazer, grande. Você tem que pensar no escopo, assim, você tem que levar a sério. Porque, na minha opinião, essa é uma animação que, se fosse bem investida ali, bem feitinha, todas as etapas fosse cuidadosamente planejada, cara, era uma ideia para fazer uma animação lançada no cinema, com potencial para fazer bastante dinheiro. Pelo menos eu acho. Só que é aquele negócio, né? A animação Mortal Kombat vs DC tem que ser rated R. Até onde eu sei, nunca foi lançada uma animação realmente grande de super-herói rated R no cinema. E provavelmente nunca vão lançar. Ah, Gabriel, mas então você é contra uma animação do Mortal Kombat vs DC? Não, é ao contrário. Eu sou totalmente a favor. Mas com uma equipe fantástica. Esse pessoal que fez as animações do Mortal Kombat, tipo, ok, são animações legais, mas pro tamanho desse crossover, não dava pra ser eles. E quando eu tô falando isso, não é que eu queira desmerecer essas outras animações aí. É porque a gente viu as animações e a gente sabe quais são as limitações dela. Poxa, essa última animação do Mortal Kombat, que a gente fez a crítica no passado, ela esbarrou muito na qualidade dela. Dava para as lutas serem bem melhores. Eles se esforçam, mas também tem um limite do que eles conseguem fazer com o orçamento que eles têm. Por exemplo, a animação recente do Injustice. Eu tava super animado com a animação do Injustice e foi horrorosa. Eles quiseram adaptar um arco inteiro de uma HQ que tem um monte de edição em 1h30, ficou horroroso. E pra piorar, nem o Massa Véia ajudou, porque as lutas são mal feitas, mal dirigidas, mal animadas. É tudo ruim nessa animação. Imagina esse nível fazendo Mortal Kombat vs DC. Não. Eu quero bem animado, eu quero bem feito. E eu imagino que o pessoal que decide fazer as animações pensem da mesma forma. Afinal, Mortal Kombat vs DC é um super trunfo que eles têm. Um dia, com certeza, eles vão fazer. Só que só vão querer fazer com as condições ideais. A animação de VHS com orçamento limitadíssimo, desculpa, não é uma situação ideal para fazer essa animação. Vamos esperar um pouquinho mais, vamos ter um pouquinho de paciência, porque eu tenho certeza, um dia vão fazer essa animação. Ainda mais agora que eu tenho a certeza que a Warner escuta pitch a respeito dela. Não é hoje, não é pro ano que vem, talvez leve 10 anos, talvez leve 5, mas eu acho que no final é para melhor. Porque se é para fazer um outro Injustice, para lá, calma, respira. E aí vamos refletir no que fazer. Porque outro Injustice não, né, gente? Já gastaram o super trunfo que era fazer uma animação do Injustice. Que era super fácil. Era facílimo. E ia deixar na reta pra fazer uma série animada do Injustice que poderia dar muito dinheiro pra eles. Era só querer fazer Injustice na pegada do Invencível, naquele nível da qualidade da animação, que ia chover dinheiro na Warner. Mas eles conseguiram errar drasticamente a animação do Injustice e pagaram pra ver, né? E foi horrível. Gastaram esse super trunfo do Injustice, talvez nunca mais tenha. O outro super trunfo massa velho da DC, que é Mortal Kombat vs DC, segura um pouquinho, segura até um dia você conseguir executar a ideia perfeitamente bem. É a típica animação que a qualidade dela tem que ser muito boa. As cenas de ação tem que ser muito boas. A direção tem que ser impecável. A visão da luta tem que ser muito boa. Não pode ter censura, então você tem que ter alguém por trás que segure e banque a animação, né, para permitir que tenha fatalities numa animação da DC. Porque iriam deixar ter fatalities numa animação da DC? Não sei. Deveria ter, sabe? Porque você nunca vai fazer uma animação boa de Mortal Kombat vs DC sem fatality. Não é nem questão dos heróis da DC fazerem os fatalities, mas sim os personagens do Mortal Kombat. No mínimo, eles tinham que fazer. E todos esses ingredientes são os desafios na hora de fazer um projeto de sonho que é Mortal Kombat vs DC. É por isso que, sinceramente, não tô triste desse projeto não ter ido pra frente. Adoraria que ele acontecesse, mas nas mãos de outras pessoas. Inclusive, fica a dica aí de, ao invés de fazer Mortal Kombat vs DC, fazer Mortal Kombat vs Injustice. Talvez caiba muito melhor na ideia, na proposta. Você, na teoria, poderia usar melhor a ideia dos fatalities, já que o Injustice é bem mais violento que geralmente é o universo da DC. E uma animação Mortal Kombat vs DC não pode ser em 2D, como geralmente são as animações da DC para VHS e Blu-ray. Não, VHS, voltei no tempo.
DVD e Blu-ray. Eu tenho preferência por animações 2D, só que no caso do Mortal Kombat DC, como tem muita questão da parte da nostalgia ligada aos jogos que são ultra realistas no Mortal Kombat, eu acho que você tem que tentar levar aquela ambientação pra animação com crossover. É claro que isso daqui também é só a minha opinião. Se vocês acham que tinha que ser em 2D, comenta aqui. Se você acha que tem que ser em 3D, comenta aí também. Mas enfim, Mortal Kombat vs DC tá bem longe de acontecer. Mas um dia vai acontecer. Pode anotar aí que um dia vai acontecer. Não é que eles odeiam dinheiro, eles gostam de dinheiro, só que eles também estão sendo um pouquinho super protetor, sabe? O super trunfo dessa animação só tem um, entendeu? Você não pode gastar esse super trunfo assim do nada. Beleza, vamos pro próximo assunto, que é o retorno do selo Elseworlds da DC. No Brasil, esse selo ficou conhecido como Túnel do Tempo, e foi esse selo, no passado da DC, que trouxe algumas histórias alternativas muito conhecidas, que é o Batman Gotham by Gaslight, aquela história do Batman Speeding Bullets, que ele tem os poderes do Superman, tem o Reino do Amanhã, que foi publicado nesse selo, Superman entre a Foice e o Martelo, aquela HQ do Alan Davis da Liga da Justiça chamado O Prego. O selo Elseworld, com certeza, junto com o selo da Vertigo, são os dois selos da DC mais conhecidos e os que mais deram certo na longa história da DC. E ver esse selo de volta é muito legal pelas possibilidades de história que a gente tem. Porque, verdade seja dita, o selo Black Label, ele não estava sendo utilizado para fazer histórias Elseworld. Claro que você poderia fazer uma história Black Label Elseworld do Batman ou do Superman, da Mulher Maravilha, só que o selo Black Label estava sendo utilizado para histórias mais maduras e diferenciadas narrativamente. E isso daí, muito bacana. O problema é que a gente deixou de ter aquelas histórias que são tipo num outro mundo, com outro personagem, que são mais descompromissadas, sabe? Claro que recentemente, por conta do Deceased, a gente teve algumas histórias numa pegada Elseworld, que é aquele DC medieval, tem aquela HQ também que é tipo uns Gundam com Batman e DC. Só que essas histórias estavam sendo publicadas sem exatamente ter um selo, e eram histórias mais voltadas para o universo da DC. E não tanto especificamente para uma interpretação diferente para um personagem específico, naquele contexto que o escritor quer fazer. E agora não, com a volta do selo Elseworld, a gente tem essa vantagem. Ah, eu quero fazer Mulher Maravilha com samurais. Pode fazer, selo Elseworld aí pra você. Poxa, Mulher Maravilha com samurai seria irado, hein? Vamos ser sinceros, né? Seria legal. Mas bem, a volta do selo Elseworld, de uma forma geral, foi bem comemorada. O pessoal gostou. O problema mesmo foram as HQs que foram anunciadas. E principalmente pela quantidade envolvendo o Batman. Temos essa HQ chamada Batman Nightfire, que é do grande ilustrador Clayman, na qual vai colocar uma Gotham City sendo destruída por um incêndio e o Batman voltando no tempo para tentar impedir que isso aconteça. A outra HQ se chama Gotham by Gaslight, a Era Kryptoniana, que é uma expansão daquela Elseworld Gotham by Gaslight, que tem duas histórias nesse universo, e agora a gente teria tipo uma terceira, na qual vai ser introduzido a Liga da Justiça. Mas pelo que a gente tá vendo aqui, o Batman ainda é o protagonista da história. A terceira história aqui envolve Batman o Bárbaro, do Greg Smallwood, e essa HQ vai ser bem direto ao ponto. É o Batman, um bárbaro na era medieval. Do jeito que você pensa numa história do Batman medieval, vai ser isso daí. E olha, todas as histórias que eu citei até agora envolvem o Batman. A primeira que realmente não envolve o Batman é essa daqui, ó, Lanterna Verde Sombrio, que vai mostrar um mundo pós-apocalíptico invadido por monstros e a humanidade, de alguma forma, tentando sobreviver a isso com o Lanterna Verde desaparecido. A outra história que não envolve o Batman é essa daqui, ó, Dark Knights of Steel, que é uma HQ do Deathstroke medieval, que tá no mesmo mundo da DC medieval, que a gente tinha visto a saga anteriormente. E olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu achei esse elmo do Deathstroke irado demais. Pô, irado demais, é totalmente Skyrim. E a outra HQ se chama DC Vampiros Guerra Mundial 5. É isso aí, não é a Terceira Guerra, a Quarta Guerra, não, é a Quinta Guerra Mundial. E essa história vai ser a continuação do DC versus Vampiro, que a gente até falou que a história termina num cliffhanger com a Bárbara Gordon virando a rainha dos vampiros. E essa Elseworld, na teoria, é a que vai concluir essa história dos vampiros. Então, só para recapitular, são 6 histórias confirmadas até o momento no Elseworld, e 3 delas têm o Batman no título, mas no DC vs Vampiros o Batman já morreu, mas tem todo um foco na Batfamília ali também. Tanto é que a Bárbara Gordon é a rainha dos vampiros. Mas enfim, assim, ó, sendo pessimista, só olhando os títulos,
é 50% Batman e 50% não Batman. O que já é bastante. E claro que as pessoas ficaram revoltadas com isso, né? Não tem nenhuma Elseworld da Mulher Maravilha, não tem nenhuma Elseworld do Superman solo. Geralmente quando a DC vai fazer essas Elseworlds, eles colocam a Liga da Justiça inteira. Como essa da Era Vitoriana, tem a Liga da Justiça. Beleza, mas tá toda a Liga da Justiça. Não é exatamente uma HQ Elseworld do Superman ou da Mulher Maravilha. É uma Elseworld da Liga da Justiça que o Batman também vai aparecer. E claro que a primeira imagem que eles usam pra divulgar a HQ é uma imagem do Batman. E olha, essa é uma discussão velha, não é de hoje. A Bat-dependência é real. A DC depende do Batman. Se você tirar o Batman da DC, para de publicar todas as HQs do Batman. Fica publicando só Superman, Mulher Maravilha, Liga da Justiça sem Batman, Lanterna Verde e os outros heróis aí. Eu, sinceramente, não sei quanto tempo que a DC iria sobreviver. Tem aquela velha discussão, né? Ah, mas a DC vende mais Batman porque ela publica mais coisas do Batman e, consequentemente, isso faz com que ela queira fazer mais Batman? Ou se ela parar de fazer tanto do Batman, as outras HQs vão vender mais? Não tem como responder isso até onde eles fazerem. E eu vejo a Bat-dependência como uma coisa boa e ruim. É ruim porque é muito chato você ter 50 títulos de HQs por mês e 25 serem relacionados à Bat-família no mínimo. Pra quem acompanha HQ, é chato mesmo. Só que o lado positivo é que o Batman, ele é a porta de entrada da DC. Eu não conheço muitas pessoas que conheceram a DC, começaram a gostar de DC, foram pros outros personagens, sem começar pelo Batman. Porque o Batman é o que tem as animações, é o que tem os filmes toda hora. Ele tá o tempo todo na mídia, e isso faz com que a criança busque coisas do Batman e eventualmente descubra o universo da DC em animação, nos desenhos da Liga da Justiça ou outros desenhos como Superman agora, e eventualmente busque as HQs. É muito difícil começar pelos outros heróis. Eu até acho que acontece. Por exemplo, Mulher Maravilha. Com certeza tem muitas leitoras que começaram pela Mulher Maravilha e foram indo para as outras HQs da DC. É só que eu acho que essa proporção é muito mais favorável pro Batman. E justamente por causa do excesso de quantidade de produto que tem do Batman. A exposição de marca da DC tá muito voltada pro Batman. E você, quando começa a ser exposto, quando criança, a esses produtos, acaba vendo coisas do Batman. Assim, ó, é errado? É errado. Deveria ser um pouquinho mais equilibrado. Pelo menos a Trindade deveria ser mais equilibrado. Porque, pô, essa lista de 6 aqui, não ter uma solo do Superman ou uma solo da Mulher Maravilha, eu acho super errado, sabe? Deveria ter pelo menos umazinha HQ de 6. E 3 do Batman. E é isso que eu acho desproporcional. Eu entendo a crítica. Só que a gente tá falando também de uma editora que vende gibis. Gibi já não dá muito dinheiro. Se dá lucro, deve ser muito pouco. E se você é o responsável em aprovar projeto ou não e tem a ver com o resultado de venda de HQ, eu entendo por que eles priorizam o Batman. Porque ele deve vender bem mais. E principalmente essas Elseworlds, que pode trazer aquele leitor que nem sempre compra HQ. Porque é uma Elseworld, é fácil de pegar. Você começa ali e lê. Se faz sucesso, ganha um prêmio ali grande, o interesse pela HQ é muito maior. E é por isso que eu fico completamente dividido. Não precisa ter 3 Elseworlds do Batman. No ponto de vista narrativo, em qualidade de histórias, no ponto de vista editorial, mas do ponto de vista financeiro, precisa. Infelizmente, a DC sabe disso. Pode ter certeza que as pessoas que estão escrevendo lá, os editores, os ilustradores, não querem só fazer histórias do Batman. Isso é óbvio, os caras gostam de muitas outras coisas envolvendo DC. Ninguém chega lá só porque gosta do Batman. Mas, infelizmente, eles têm que encontrar um ponto de equilíbrio. E hoje, a DC encontrou esse ponto de equilíbrio, que é tipo 50% a 40% das histórias publicadas no mês, sendo da Bat-família. É certo? É errado? Não tem como saber, mas esse é o ponto de equilíbrio hoje da DC. No passado já foi muito menos. Hoje é esse número, não sei se amanhã vai subir. Na minha opinião, acho que o ideal tinha que estar ali entre 30%. De 50 gibis que você publica no mês, vai, 20 da Bat-família. Aí tudo bem, sabe? Me parece um número justo. Se a DC anunciar mais 4 HQs Elseworlds e nenhuma for do Batman, for uma da Mulher Maravilha, uma do Superman, e outra, sei lá, do Darkseid. Aí a gente fecharia 10 e seria apenas 3 do Batman contra 7 envolvendo Liga da Justiça e outros personagens. Aí eu acho justo, sabe? Me parece um equilíbrio bom. Mas não é isso que deve acontecer. Provavelmente eles vão anunciar mais 1 ou 2 HQs do Batman e mais 1 ou 2 envolvendo outros heróis, que provavelmente vai ser uma Mulher Maravilha ou Superman ou Flash, alguma coisa assim. Mas hoje o bolo realmente é metade do bolo pro Batman e a outra metade pro resto. Isso nunca vai ser justo pela criação do universo, também pelo próprio Batman, porque o fato de você estar fazendo mais HQs do Batman exige mais da franquia.
Você tem que estar sempre fazendo mais coisas, pensando mais coisas fora da caixa com o Batman, pensando em histórias melhores, e nem sempre isso sai. É por isso que às vezes saem histórias ruins do Batman. Porque tem muita coisa saindo, é difícil manter essa qualidade. Mas mal comparando, é como no YouTube. Vale mais a pena você fazer 3, 4 vídeos por dia do que fazer um grande. Porque financeiramente rende mais 3, 4 vídeos do que um. E é isso que a DC faz, ela publica mais do Batman, porque financeiramente o retorno é maior no final do mês. E como que a gente pode julgar ela se recentemente ela teve que demitir um monte de gente? Não tem como julgar, sabe? Até porque o mercado de gibi, principalmente o mercado de gibi de super-herói, é uma caixinha de surpresa. As apostas são sempre as mesmas. É sempre a nostalgia, é sempre o fator do massa velho, é sempre um negócio mais sério. As histórias Black Label, é sempre um ciclo. Agora voltou o selo Elseworld. Daqui a uns 5 ou 6 anos, pode apostar que vão voltar com o selo da Vertigo, porque vai ser o próximo momento da nostalgia. A DC e a Marvel estão sempre jogando na segurança. E a segurança da DC é o Batman. Eu não julgo eles, mas eu gostaria de um dia viver num período onde tem mais coisas saindo dos outros heróis. O lado bom disso tudo é que nesse momento o Dawn of DC tem boas HQs dos outros heróis aí. Tem bastante Batman, mas os outros heróis estão sendo bem escritos, bem diferentes, outras abordagens. Tem uma certa valorização desses outros heróis individualmente nas suas histórias. Eles podem não ter quantidade, mas eu acho que eles têm qualidade. E isso é uma coisa que você talvez não possa falar tanto do Batman. Claro que isso tudo é um pouco relativo, você pode concordar ou não. Enfim, gente, essas são as novidades da DC de hoje. Por favor, comentem aqui sobre essa dependência do Batman. Concordam ou não concordam? Tem alguma solução mágica para isso? Eu, sinceramente, não tenho. Mas enfim, é isso daí. Muito obrigado. E dá-lhe DC. E esse foi o vídeo da questão da animação Mortal Kombat vs DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.